Seja bem-vindo ao Conheça Isto. Betelgeuse, situada na constelação de Órion, representa uma das estrelas mais facilmente acessíveis no firmamento. Sua tonalidade avermelhada vibrante e localização a tornou extremamente popular entre entusiastas da astronomia e observadores de estrelas. No entanto, o que torna Betelgeuse verdadeiramente fascinante é o seu comportamento enigmático. Astrônomos a classificam como uma variável principal devido às suas pulsações, que causam expansões e contrações em seu tamanho ao longo do tempo. Essa pulsação resulta em flutuações de brilho estelar, ocasionalmente fazendo de Betelgeuse uma das estrelas mais radiantes do céu, enquanto em outros momentos, seu brilho se atenua significativamente. Atualmente, Betelgeuse é um gigante autêntico, exibindo um diâmetro superior a 1000 vezes o do nosso Sol. Devido às suas dimensões e massa colossais, Betelgeuse está se aproximando do fim de sua existência como uma supergigante vermelha. No entanto, não é apenas o fato de que as estrelas morrem regularmente que despertou nossa curiosidade. O que deixou os astrônomos inquietos foi o escurecimento de Betelgeuse. No final de 2019 e início de 2020, experimentou um evento de escurecimento sem precedentes, ocorrido em uma perda considerável de seu brilho. Esse evento intrigou cientistas ao redor do mundo, gerando especulações e curiosidade. Diversas teorias foram formuladas para explicar o escurecimento de Betelgeuse, mas uma possibilidade em particular ganhou destaque e acabou sendo confirmada pelo telescópio espacial Hubble. Com base nos dados obtidos pelo Hubble, os cientistas descobriram que a estrela havia expelido uma nuvem de poeira, que obstruiu parcialmente sua luz de nossa perspectiva. No entanto, desde fevereiro de 2020, a estrela não repetiu esse ciclo de escurecimento. O que sabemos é que, após ter liberado uma imensa quantidade de material interno em um evento conhecido como o Grande Escurecimento, ocorrido no final de 2019, sua superfície agora está pulsando como gelatina em um prato e perdeu o ritmo natural de pulsação de 400 dias, que persistiu por pelo menos 2 séculos. De fato, Betelgeuse continua a exibir um comportamento extremamente peculiar e, olhando para o horizonte, chegará eventualmente ao fim de sua existência, explodindo em uma supernova esplendorosa. No entanto, o momento exato desse evento permanece incerto, exceto para uma equipe de cientistas. Segundo eles, uma explosão pode estar ocorrendo neste momento exato enquanto você lê isso, ou poderá ocorrer em um futuro muito próximo. Se os astrônomos desejarem prever a próxima estrela se transformar em supernova na Via Láctea, sua aposta provavelmente seria em Betelgeuse. Essa estrela supergigante vermelha brilhante, localizada no ombro de Órion, está se aproximando do fim de sua vida e está a menos de 1000 anos-luz de distância da Terra. Mas quão próxima ela está de se tornar uma supernova? E estaremos próximos o suficiente para testemunhar esse evento? Geralmente, os astrônomos afirmam que uma explosão pode ocorrer nos próximos 100.000 anos, um período considerado curto em termos cósmicos, mas longo em escala humana. Essa previsão é um tanto decepcionante. No entanto, nossas suposições podem ser equivocadas, e o espetáculo pode se desenrolar diante de nossos olhos a qualquer momento. Um estudo recente realizado por Hideyuki Sayo e sua equipe da Universidade Tohoku, no Japão, sugere que a estrela pode estar mais avançada em sua evolução e mais próxima de uma supernova do que se pensava anteriormente. Mas como eles chegaram a essa conclusão? Eles analisam as pulsações da estrela. Betelgeuse apresenta regularmente um padrão de expansão e contração, com tons sobrepostos. Ao observar seu brilho ao longo do último, os astrônomos observaram alterações nos períodos de pulsação, que duram 2.200 dias, 420 dias, 230 dias e 185 dias. Geralmente, considere-se que as oscilações de 420 dias são as principais, com as mais curtas sendo consideradas harmônicas. O período de 2.200 dias, ou 6 anos, é normalmente classificado como um período secundário de longo prazo,
uma característica presente em um terço das estrelas supergigantes, cuja origem ainda é desconhecida. Se considerarmos o período de 420 dias como o principal, então Betelgeuse teria um diâmetro equivalente a 800 a 900 vezes o diâmetro do Sol. Se implantarmos Betelgeuse em nosso sistema solar, ela quase alcançaria a órbita de Júpiter. No entanto, Saio e sua equipe acreditam que essa estimativa pode estar subestimada. Se o ciclo de 2.200 dias for o principal e os demais ciclos foram harmônicos, então a estrela seria ainda maior, com um diâmetro equivalente a 1.200 vezes o do Sol, ultrapassando a órbita de Júpiter. De acordo com esse tamanho maior, a estrela estaria em um estágio ainda mais avançado de seu ciclo de vida. Se implantarmos Betelgeuse em nosso sistema solar, ela quase alcançaria a órbita de Júpiter. No entanto, Saio e sua equipe acreditam que essa estimativa pode estar subestimada. Se o ciclo de 2.200 dias for o principal e os demais ciclos foram harmônicos, então a estrela seria ainda maior, com um diâmetro equivalente a 1.200 vezes o do Sol, ultrapassando a órbita de Júpiter. De acordo com esse tamanho maior, a estrela estaria em um estágio ainda mais avançado de seu ciclo de vida. Se implantarmos Betelgeuse em nosso sistema solar, ela quase alcançaria a órbita de Júpiter. No entanto, Saio e sua equipe acreditam que essa estimativa pode estar subestimada. Se o ciclo de 2.200 dias for o principal e os demais ciclos foram harmônicos, então a estrela seria ainda maior, com um diâmetro equivalente a 1.200 vezes o do Sol, ultrapassando a órbita de Júpiter. De acordo com esse tamanho maior, a estrela estaria em um estágio ainda mais avançado de seu ciclo de vida. Estrelas como Betelgeuse têm uma vida rápida e intensa. Assim como o Sol, elas brilham através da fusão de hidrogênio em hélio em seus núcleos, mas avançam rapidamente para uma fusão de hélio em carbono. A queima do carbono resulta na produção de elementos mais pesados. Ao redor do núcleo estelar, elementos mais leves queimam em camadas, causando uma expansão semelhante a um balão de plasma quente. Saio e seus colegas usam simulações de computador para observar a evolução das estrelas desde o seu nascimento até a fase final, e assim calculam as pulsações que seriam observadas em cada estágio. Eles descobriram que todas as 4 pulsações, desde o ciclo de 2.200 dias até o ciclo de 185 dias, podem ser explicadas pelo fenômeno de respiração da estrela durante as etapas finais da queima de carbono. O investigador menciona que, após o esgotamento do carbono no núcleo, espera-se que tenha causado um colapso do núcleo, levando a uma explosão de supernova em algumas décadas. No entanto, é difícil determinar quando exatamente o carbono se esgotará, uma vez que os períodos de pulsação não variam muito nessa fase tardia. Saio afirma que não é possível estimar com precisão a quantidade de carbono restante no núcleo no momento, mas acredita-se que o esgotamento do carbono provavelmente ocorreu em menos de algumas centenas de anos. Portanto, para colocar as manchetes em perspectiva, o grupo de Saio não está afirmando que Betelgeuse irá explodir amanhã ou mesmo na próxima década. Os investigadores afirmam com confiança que a explosão de Betelgeuse ocorreu em 1.000 anos, em vez de um prazo mais distante, como 10.000 ou 100.000 anos. No entanto, a pulsação radial de 2.200 dias apresenta desafios adicionais. As medições espectroscópicas revelaram que a superfície da estrela se expande e contrai a uma velocidade de cerca de 1,5 milhas por segundo, 3.300 milhas por hora. Se a estrela estiver respirando nesse ritmo ao longo de 2.200 dias, seu diâmetro total mudaria 180 vezes, o que é significativo até mesmo para os astrônomos. Além disso, a pulsação de 2.200 dias também afeta as pulsações harmônicas. Por exemplo, o ciclo de 400 dias nem sempre teria exatamente 400 dias. Quando a estrela atinge seu tamanho máximo, essa frequência aumenta. Da mesma forma, quando a estrela chorou, diminuiu. MacLeod explica que essas mudanças são esperadas para se repetirem sistematicamente a cada ciclo de 2.200 dias,
mas ele acredita que não vemos essa repetição comprovada na curva de luz de longo prazo de Betelgeuse, que varia de forma mais aleatória em torno do ciclo típico de 400 dias. Agora, para aqueles que não estão familiarizados, quando uma estrela fica sem hidrogênio, o hélio começa a queimar em carbono, o que provoca um aumento na estrela. À medida que todo o combustível é consumido e os elementos restantes não são capazes de formar mais combustível, o núcleo da estrela colapsa, gerado na formação de uma estrela de nêutrons sólidos, e a pressão do gás ao redor é liberada, gerada em uma supernova. Mas ele acredita que não vemos essa repetição comprovada na curva de luz de longo prazo de Betelgeuse, que varia de forma mais aleatória em torno do ciclo típico de 400 dias. Agora, para aqueles que não estão familiarizados, quando uma estrela fica sem hidrogênio, o hélio começa a queimar em carbono, o que provoca um aumento na estrela. À medida que todo o combustível é consumido e os elementos restantes não são capazes de formar mais combustível, o núcleo da estrela colapsa, gerado na formação de uma estrela de nêutrons sólidos, e a pressão do gás ao redor é liberada, gerada em uma supernova. Mas ele acredita que não vemos essa repetição comprovada na curva de luz de longo prazo de Betelgeuse, que varia de forma mais aleatória em torno do ciclo típico de 400 dias. Agora, para aqueles que não estão familiarizados, quando uma estrela fica sem hidrogênio, o hélio começa a queimar em carbono, o que provoca um aumento na estrela. À medida que todo o combustível é consumido e os elementos restantes não são capazes de formar mais combustível, o núcleo da estrela colapsa, gerado na formação de uma estrela de nêutrons sólidos, e a pressão do gás ao redor é liberada, gerada em uma supernova, o que provoca um aumento na estrela. À medida que todo o combustível é consumido e os elementos restantes não são capazes de formar mais combustível, o núcleo da estrela colapsa, gerado na formação de uma estrela de nêutrons sólidos, e a pressão do gás ao redor é liberada, gerada em uma supernova, o que provoca um aumento na estrela. À medida que todo o combustível é consumido e os elementos restantes não são capazes de formar mais combustível, o núcleo da estrela colapsa, gerado na formação de uma estrela de nêutrons sólidos, e a pressão do gás ao redor é liberada, gerada em uma supernova. Betelgeuse é uma estrela vermelha com uma idade estimada de pelo menos 8 milhões de anos. Acredita-se que estejamos felizes com a sua vida, após ter consumido todo o hidrogênio em seu núcleo. Então, surge uma pergunta: será que poderemos testemunhar a explosão de Betelgeuse? Se tivéssemos uma vida prolongada por mais alguns milhares de anos, certamente teríamos essa oportunidade. Obrigado por assistir este vídeo e não se esqueça de se inscrever no Conheça Isto para mais vídeos. Agora eu estou indo, até a próxima pessoal.